Olá, muito bom dia. Hoje nós estaremos dando continuidade à nossa temporada do livro Negócios para a Glória de Deus. Hoje nós estaremos lendo o capítulo de número 1, que tem por título Propriedade. Possuir bens é fundamentalmente bom e propicia muitas oportunidades para glorificar a Deus, mas também muitas tentações ao pecado. Certas pessoas pensam que a propriedade é um tipo de ganância, moralmente maculada, e imaginam que, no mundo perfeito, nem deveriam existir propriedades particulares. Mas a Bíblia não apoia essa ideia. Quando deu o mandamento "não furtarás", em Êxodo capítulo 20, versículo 15, Deus declarou a validade da posse de bens pessoais. Não devo roubar seu carro, porque ele pertence a você, não a mim. Se Deus tivesse intenção de dizer que não poderíamos possuir bens, o mandamento para não roubar não faria nenhum sentido. Acredito que Deus nos deu o mandamento "não furtarás", porque possuir bens é uma maneira fundamental de imitarmos a soberania divina sobre o universo, exercendo soberania sobre uma pequenina porção do universo, as coisas que possuímos. Quando cuidamos de nossos bens, imitamos Deus em seus cuidados por todo o universo, e Ele se compraz com isso. Além disso, cuidar de nossos bens e imitar muitos outros atributos de Deus, tais como sabedoria, conhecimento, beleza, criatividade, amor pelos outros, bondade, integridade, independência, liberdade, exercício da vontade, bem-aventurança ou alegria, etc. Certos cristãos se referem à propriedade como mordomia, para nos lembrar de que não possuímos nada de modo absoluto. Mas agimos como mordomos, ou seja, tomamos conta do que na verdade pertence a Deus. Pois ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24, versículo de número 1. Assim, no final das contas, tudo pertence a Ele. Veja também Levítico capítulo 25, versículo 23, Salmo 50, versículo 10 ao 12, Ageu capítulo 2, versículo 8, Lucas 16, versículo 12 e 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Porque as crianças, desde pequenas, gostam de possuir brinquedos, e porque frequentemente desejam ter um animal de estimação que lhes pertença e do qual possam tomar conta. Acredito que tal desejo de propriedade de brinquedos e animais pode ser distorcido pelos pecados do egoísmo e da preguiça. Mas mesmo se vivessem num mundo sem pecado, as crianças pequeninas gostariam de possuir coisas. Acho que Deus nos criou com o desejo de possuir coisas, porque queria que com isso tivéssemos vontade de imitar sua soberania. Tal desejo em si não deve ser simplesmente chamado de ganância, porque tal palavra difama algo bom dado a nós por Deus. Se formos mordomos responsáveis, tomando conta de nossos brinquedos aos 4 anos de idade, ou administrando uma empresa aos 40 anos, se fizermos esse trabalho como para o Senhor, Deus verá em nós a imitação de sua soberania e de seus outros atributos e se agradará. Dessa maneira, seremos os portadores de sua imagem, pessoas como Deus, e que o representarão na terra, independentemente de possuirmos poucas ou muitas coisas, um pequeno ou um grande negócio. Então, o que devemos fazer com o que possuímos? Existem muitas coisas boas para fazer com que podem glorificar a Deus. Um dos bons usos de nossos recursos, paradoxalmente, é dar um pouco desses bens para os outros. Isso para que os outros também possam usá-los sabiamente, não apenas nós. Por exemplo, podemos dar algo à igreja para ajudar no evangelismo e ensino, e assim construir a igreja. Podemos ainda dar parte de nossos bens para satisfazer as necessidades dos outros, especialmente dos pobres. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Hebreus, capítulo 13, versículo 16. A Bíblia fala muito da importância de dar regularmente parte do que nos foi dado
Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Atos capítulo 20, versículo 35. Dar é importante porque demonstra confiança em Deus. Quando dou R$100, implicitamente digo: Senhor Deus, confio na sua providência e dá R$100 para suprir minhas necessidades futuras, porque não posso mais depender desse dinheiro. Dessa forma, ao dar dinheiro, transferimos nossa confiança do dinheiro para Deus. Deus se agrada quando damos. Deus ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Porque tal ato lembra de demonstrar confiança nele, também reflete seu amor pelos outros, sua misericórdia e a sua compaixão pelos necessitados. Mas nós não necessitamos dar tudo o que temos. A Bíblia fala sobre outros usos moralmente corretos de nossos recursos. Por exemplo, um homem que possui um trator pode usá-lo para ajudar a sujeitar a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Isto é, tornar a terra útil para os seres humanos, fazendo-a produzir milho e feijão. As pessoas que possuem equipamentos mais complexos podem extrair materiais da terra para fabricar plástico e silício para computadores, telefones celulares e Palm Pilots. Em outras ocasiões, em vez de usar nossos bens para proporcionar bem-estar a outras pessoas, podemos usá-los para deleite próprio, dando por isso graças a Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. É correto também poupar parte de nossos recursos para uso futuro. Isso nos permitirá provimento para as necessidades dos nossos parentes, especialmente dos membros de nossa família, com a palavra de Deus diz que devemos fazer. Veja 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Podemos glorificar a Deus por meio de todos esses usos dos recursos e temos gratidão a Ele em nosso coração. Por outro lado, a posse de bens propicia muitas tentações para o uso indevido dos recursos que Deus nos confiou. Podemos usar nossos recursos para poluir e destruir a terra, ou para roubar e oprimir os outros, desobedecendo ao mandamento de Jesus para amarmos o próximo como a nós mesmos. Mateus capítulo 22, versículo 39. E desonrando a Deus com nossas ações. O autor de Provérbios 30 sabia que roubar não é imitar a Deus, mas mostrar ao mundo a imagem de um Deus egoísta e injusto, pois ele disse: para não suceder que, estando eu empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Provérbios capítulo 30, versículo 9. Poderíamos ainda usar nossos bens para desviar pessoas do Evangelho e atacar a igreja, como algumas pessoas ricas fizeram no primeiro século. Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Tiago capítulo 2, versículos 6 e 7. Poderíamos também usar nossos recursos para favorecer nosso orgulho, ou nos tornar gananciosos, e acumular riquezas por avareza, ou erroneamente colocar nossa segurança nas riquezas. Poderíamos usar nossos bens de maneira insensata e prodigamente vivendo em luxúria e autoindulgência, negligenciando as necessidades de outras pessoas. Veja Tiago, capítulo 5, versículo 5. 1ª Epístola de João, capítulo 3, versículo 17. Essas ações são apropriadamente chamadas de materialismo e são erradas. Em muitas partes do mundo, os privilégios maravilhosos da vida por Deus de possuir e administrar propriedades é impossível para grandes segmentos da população. Em algumas culturas, direitos de propriedade são egoisticamente reservados a uma minoria de pessoas poderosas, e as regulamentações governamentais são tão complexas e morosas que tornam impossível às pessoas pobres possuir qualquer propriedade ou um pequeno negócio. Nos países comunistas, a propriedade privada de casas e negócios é proibida por lei, e o governo possui todas as fábricas e todos os imóveis. Tal sistema é maligno, porque permite às pessoas possuir apenas alguns bens,
e dessa maneira as impede de ter a oportunidade de glorificar a Deus pela posse de um bem, de uma casa ou de um negócio. A posse de bens pode ser mal utilizada, mas as distorções de alguma coisa boa não nos devem levar a pensar que tal coisa em si é má. Bens não são malignos, e a propriedade não é errada em si mesma. Tampouco a posse é algo moralmente neutro. Foi algo criado por Deus e muito bom. A posse fornece múltiplas oportunidades para glorificar a Deus e devemos ser agradecidos por isso.